antes de celebrar a Páscoa, você precisa saber disso. A verdade esquecida sobre a Páscoa. A Páscoa, uma celebração que ecoa através dos séculos, carrega consigo mistérios profundos e verdades esquecidas. Antes de se deixar levar pelas tradições, é essencial compreender o que realmente está em jogo. Você sabia que a origem da Páscoa remonta a eventos que moldaram o destino de um povo? E que a história da libertação dos israelitas do Egito é um marco que reverbera até os dias de hoje? Em Êxodo, capítulo 12, versículo 15, encontramos diretrizes que vão além de uma simples festividade. A ordem de sacrificar um cordeiro. E marcar as portas com seu sangue não é apenas um ritual. É um ato de fé, uma proteção divina. Isso nos leva a refletir. O que esse ato representa em nossas vidas? Prepare-se para mergulhar na essência da Páscoa, onde a libertação, o sacrifício e a esperança se entrelaçam. Ao longo deste vídeo, desvendaremos a conexão entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, revelando verdades que podem transformar sua compreensão dessa celebração. Antes de continuarmos, se este tema ressoar em seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe suas reflexões nos comentários. A jornada pela verdade começa agora. A origem da Páscoa judaica. A Páscoa, ou Pesach, é uma das festas mais significativas no calendário judaico, com raízes que remontam a um momento crucial na história dos israelitas. De acordo com o relato bíblico em Êxodo 12, 1-14, essa celebração foi instituída por Deus a Moisés, com o objetivo de marcar a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Essa libertação não foi um evento meramente histórico, mas uma intervenção divina que moldou a identidade do povo escolhido. Esse contexto nos ajuda a entender a profundidade do significado da Páscoa, que vai muito além de uma simples data no calendário. O Êxodo representa um ponto de virada para os israelitas, que por mais de 400 anos viveram sob a opressão e a servidão no Egito. A narrativa da Páscoa revela não apenas o sofrimento do povo, mas também a promessa de Deus de libertação e redenção. Essa festividade é, portanto, uma celebração da esperança e da fé, um lembrete de que mesmo nas situações mais sombrias, a intervenção divina pode trazer a libertação. Para muitos judeus, a Páscoa é uma oportunidade de refletir sobre a história, a identidade e a continuidade da tradição. É importante notar que a Páscoa não é apenas um evento do passado. Ela é uma prática viva que continua a ressoar na vida dos judeus hoje. Durante a celebração, os participantes recontam a história do Êxodo, utilizando símbolos e rituais que os conectam a essa experiência coletiva. A narrativa da libertação é lembrada através de cantos, orações e a refeição ritual, que ajuda a transmitir a importância desse evento para as novas gerações. Assim, a Páscoa se torna um meio de educação e transmissão de valores, fortalecendo a identidade cultural e religiosa do povo. Além disso, a Páscoa judaica também é uma oportunidade para refletir sobre a justiça e a liberdade. A história do Êxodo é frequentemente utilizada como um símbolo de luta contra a opressão em várias culturas e contextos. A libertação dos israelitas é uma inspiração para aqueles que buscam justiça e dignidade em face da adversidade. Portanto, a celebração da Páscoa transcende o âmbito religioso, alcançando dimensões sociais e éticas relevantes na sociedade contemporânea. Por fim, a origem da Páscoa judaica nos ensina sobre a importância da memória e da tradição. Através da relembrança dos eventos que levaram à libertação, os judeus não apenas celebram seu passado, mas também reafirmam seu compromisso com a liberdade e a justiça. A Páscoa é um convite para que todos nós reflitamos sobre nossas próprias histórias e lutemos por um futuro mais justo, onde a liberdade e a dignidade sejam respeitadas. O significado do Cordeiro Pascal. No coração da celebração da Páscoa está o símbolo do Cordeiro Pascal, cuja importância é enfatizada em Êxodo 12, 5-7. O cordeiro, que deveria ser sem defeito, era sacrificado, e seu sangue era utilizado de forma ritualística. O ato de marcar os umbrais das portas das casas israelitas com o sangue do cordeiro representa uma proteção divina, onde Deus prometeu passar por cima das casas dos hebreus durante a última praga do Egito.
essa prática não só simboliza a salvação do povo escolhido, mas também estabelece uma conexão entre sacrifício e redenção. O Cordeiro Pascal é um poderoso símbolo de inocência e pureza. Ao escolher um animal sem defeito, os israelitas demonstravam sua obediência e confiança nas instruções divinas. Essa escolha não era apenas uma questão de ritual, mas uma forma de expressar a seriedade do sacrifício. Com isso, o cordeiro não era simplesmente um alimento, mas uma representação do compromisso do povo com Deus e com sua promessa de libertação. O sacrifício do cordeiro se torna, portanto, um ato de fé, onde a entrega de algo valioso simboliza a entrega total à vontade divina. Além disso, o sangue do cordeiro destaca o conceito de proteção e salvação. Ele atua como um sinal visível da aliança entre Deus e os israelitas. E essa aliança é fundamental para entender a relação entre o povo e o seu Deus. Em um contexto mais amplo, o sacrifício do Cordeiro Pascal é um prenúncio do que viria a ser a compreensão cristã do sacrifício de Cristo, que é visto como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Essa interligação entre as tradições judaicas e cristãs é um aspecto fascinante que enriquece a interpretação do simbolismo do Cordeiro. O ato de sacrificar o cordeiro é também um convite à reflexão sobre a natureza do sacrifício e da redenção. Na tradição judaica, o sacrifício é muitas vezes associado à necessidade de expiação pelos pecados. O Cordeiro Pascal, portanto, não apenas representa a salvação física dos israelitas, mas também um chamado à purificação espiritual. Essa ideia de que o sacrifício pode levar à redenção é um conceito que atravessa várias religiões e filosofias, refletindo a busca humana por significado e conexão com o divino. Portanto, o Cordeiro Pascal continua a ser um símbolo de esperança e renovação. A cada Páscoa, a lembrança do Cordeiro sacrificado renova a fé e a esperança dos judeus na promessa de um futuro melhor. Essa tradição não é apenas um ritual, mas uma forma de manter viva a memória de um passado de opressão e a luta pela liberdade. O Cordeiro, portanto, é um símbolo que transcende o tempo, conectando gerações na busca por justiça e redenção. A comemoração anual da Páscoa. A Páscoa, conforme descrito em Êxodo 12, 17 e 20, é uma celebração que ocorre anualmente e possui um significado profundo para o povo judaico. Essa data não é apenas uma recordação da saída do Egito, mas também um momento de reflexão sobre a identidade e a história do povo escolhido. Ao longo dos séculos, a Páscoa se tornou uma oportunidade para os israelitas relembrar a intervenção divina que os libertou da opressão e da escravidão. Essa prática de recordar é fundamental, pois permite que as novas gerações se conectem com suas raízes e entendam a importância de sua herança espiritual. Durante a celebração da Páscoa, um ritual significativo acontece: a refeição, que inclui pães sem fermento e ervas amargas. O pão sem fermento, ou matzá, simboliza a pressa com que os israelitas deixaram o Egito, sem tempo para permitir que a massa fermentasse. As ervas amargas, por sua vez, representam a amargura da escravidão. Juntas, essas comidas não são apenas parte do rito, elas são repletas de simbolismo e lembranças que trazem à tona a dor e a luta do povo, ao mesmo tempo que celebram a libertação. É interessante notar como essa celebração é estruturada. As famílias se reúnem e cada elemento da refeição tem um significado específico, quase como uma narrativa que se desenrola à medida que os participantes se sentam à mesa. A recitação da Haggadah, que conta a história da Páscoa, é parte essencial dessa experiência, garantindo que todos estejam cientes do que está em jogo. É um momento de aprendizado, onde o passado se encontra com o presente e onde as crianças são incentivadas a fazer perguntas, envolvendo-se ativamente na tradição familiar. Além disso, a Páscoa é um tempo de reflexão e renovação espiritual. As famílias muitas vezes se reúnem em sinagogas, participando de serviços especiais que reforçam o significado do feriado. A atmosfera é de expectativa e reverência, pois todos se lembram do que foi conquistado e do compromisso de não esquecer a história. A Páscoa, portanto, torna-se não apenas uma comemoração de um evento histórico, mas também uma reafirmação da fé e da esperança em tempos de dificuldades. Por fim, a Páscoa é um lembrete contínuo da importância da liberdade e da
justiça. Em um mundo onde muitos ainda lutam contra a opressão, a história da Páscoa ressoa como uma mensagem poderosa de esperança. Celebrar essa data é, portanto, mais do que uma tradição. É uma declaração de que a liberdade é um direito inalienável de todos, incentivando a solidariedade e a empatia entre os povos. A relação com o Novo Testamento. Quando se fala da Páscoa, é impossível não mencionar sua profunda conexão com o Novo Testamento. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa designação traz à tona uma nova dimensão à Páscoa, onde o Cordeiro, que era sacrificado durante a celebração, encontra seu cumprimento em Cristo. Ele não apenas assume o papel do Cordeiro Pascal, mas também oferece uma nova perspectiva sobre a redenção e a libertação. Durante a última ceia, conforme narrado em Lucas 22, 19 e 20, Jesus transforma o rito da Páscoa em um símbolo do novo pacto. Ao partir o pão e oferecer o vinho, ele institui a Eucaristia, um sacramento que vai além da simples lembrança da libertação do Egito. Aqui, o pão e o vinho se tornam elementos que representam o próprio corpo e sangue de Cristo, trazendo à tona a ideia de sacrifício e comunhão. Essa nova interpretação da Páscoa é um marco na história do cristianismo, estabelecendo um vínculo direto entre a antiga celebração judaica e a missão de Jesus. A relação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã é um tema que merece atenção. Enquanto os judeus celebram a passagem da escravidão para a liberdade, os cristãos veem a morte e ressurreição de Cristo como a verdadeira libertação do pecado. Essa nova leitura não diminui a importância da Páscoa judaica, mas a enriquece, pois revela como a história de Israel se entrelaça com a mensagem de Cristo. Essa interconexão é um convite para que os crentes reconheçam as raízes de sua fé e valorizem a herança que receberam. Além disso, essa transformação da Páscoa tem implicações práticas na vida dos cristãos. Ao celebrar a Páscoa, os fiéis são lembrados da importância do sacrifício e do amor incondicional de Jesus. A reflexão sobre o significado do sangue derramado e do corpo oferecido leva à contemplação da própria vida e das formas de viver em solidariedade e compaixão. A Páscoa se torna, portanto, um chamado à ação, incentivando os cristãos a seguir o exemplo de Cristo em suas interações diárias. Por fim, a relação entre a Páscoa e o Novo Testamento revela um aspecto essencial da fé cristã: a esperança da ressurreição. A ressurreição de Jesus, celebrada na Páscoa, é a promessa de que a morte não tem a palavra final. Essa certeza proporciona conforto e força para enfrentar as adversidades da vida. Assim, a Páscoa é não apenas uma celebração de um evento histórico, mas um testemunho da fé que transforma vidas e oferece um futuro cheio de esperança. O cumprimento das profecias, a crucificação de Jesus durante a Páscoa, conforme mencionado em Mateus 26:2, não é apenas um evento trágico. É o cumprimento de uma série de profecias que haviam sido anunciadas ao longo da história do povo de Israel. Esse momento é visto como a culminação de um plano divino que se desenrolou por séculos. Para os cristãos, essa conexão entre as profecias e a morte de Cristo não é apenas um detalhe histórico, mas um testemunho do compromisso de Deus com a humanidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5:7, afirma que Cristo é nossa Páscoa. Essa declaração é poderosa, pois sugere que a morte de Cristo não apenas substitui o sacrifício do Cordeiro Pascal, mas também redefine o entendimento de sacrifício e redenção. Ao reconhecer Cristo como a verdadeira Páscoa, Paulo nos convida a refletir sobre a natureza do sacrifício e a importância da fé na obra redentora de Cristo. A Páscoa, portanto, se torna um símbolo de esperança e renovação, onde a morte é seguida pela ressurreição. Além disso, a análise das profecias cumpridas na crucificação de Jesus oferece uma compreensão mais profunda do caráter de Deus. As Escrituras estão repletas de promessas que, ao serem cumpridas, revelam um Deus que não apenas conhece o futuro, mas que também se importa com a salvação de seu povo. Essa perspectiva encoraja os crentes a confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que seu plano é soberano e que tudo acontece por um propósito.
É interessante observar como a Páscoa se tornou uma celebração que não só recorda a libertação do Egito, mas também a libertação do pecado através do sacrifício de Cristo. Essa transformação do significado da Páscoa é um testemunho do poder da obra de Cristo, que não apenas cumpre as profecias, mas também oferece um novo caminho para a reconciliação com Deus. A celebração da Páscoa, portanto, se torna um ato de adoração, onde os crentes reconhecem a grandeza da obra redentora de Cristo. Por fim, o cumprimento das profecias durante a Páscoa é um convite para que os cristãos vivam com esperança e expectativa. A certeza de que Cristo cumpriu o que foi prometido alimenta a fé e encoraja a perseverança. A Páscoa não é apenas um evento do passado, mas uma realidade viva que continua a impactar a vida dos crentes, desafiando-os a viver de acordo com os princípios do reino de Deus e a compartilhar a mensagem de salvação com o mundo. A Páscoa e as tradições modernas. Quando se observa a Páscoa na contemporaneidade, é intrigante notar como muitas tradições modernas se desvincularam do seu significado original. Elementos como coelhos e ovos de Páscoa, por exemplo, são frequentemente associados à celebração, mas não têm raízes nas Escrituras. Essas adições culturais, embora divertidas e populares, podem desviar a atenção do foco espiritual que a Páscoa realmente representa. É essencial, portanto, educar sobre o verdadeiro significado da Páscoa e relembrar a importância do sacrifício de Cristo. Essas tradições modernas surgiram de uma mistura de crenças pagãs, simbolismos de fertilidade e a celebração da primavera. O coelho da Páscoa, por exemplo, é um símbolo de fertilidade, enquanto os ovos representam a nova vida. Embora esses símbolos possam ser vistos como uma forma de celebração da vida, eles não capturam a profundidade do que a Páscoa significa para os cristãos. Assim, quando se fala da Páscoa, é crucial fazer uma distinção clara entre o que é cultural e o que é espiritual. O cumprimento das profecias. A crucificação de Jesus durante a Páscoa é um marco significativo na história cristã. E essa conexão com as profecias do Antigo Testamento é algo que merece ser explorado. De acordo com Mateus 26:2, Jesus previu que seria entregue para ser crucificado na Páscoa, o que não apenas cumpriu as profecias messiânicas, mas também selou a promessa de redenção para a humanidade. As referências a eventos que antecederiam sua morte, como a traição de Judas e a negação de Pedro, são fundamentais para entendermos como todos os detalhes se encaixam no plano divino. Em termos de cumprimento das profecias, é interessante notar que muitos dos eventos que cercaram a crucificação de Jesus estavam previstos por profetas como Isaías e Salmo 22, que falavam sobre o sofrimento do Messias. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5:7, faz uma conexão direta entre Jesus e a Páscoa, chamando-o de nossa Páscoa. Essa afirmação não é mera retórica. Ela enfatiza que o sacrifício de Cristo não só substitui o Cordeiro Pascal, mas também cumpre o anseio por um Redentor que havia sido prometido ao longo da história. Além disso, a crucificação de Jesus durante a Páscoa é um convite à reflexão sobre o significado do sacrifício. Assim como o Cordeiro Pascal foi sacrificado em obediência a Deus, Jesus, como o Cordeiro de Deus, entregou sua vida para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de ser reconciliados com o Pai. Esse ato de amor incondicional nos faz pensar sobre o que significa realmente a Páscoa. Não é apenas uma lembrança de um evento histórico, mas uma celebração da nova vida que é oferecida a todos aqueles que creem. É crucial, portanto, que aqueles que celebram a Páscoa não percam de vista o porquê de sua importância. O sacrifício de Jesus não é um evento isolado, mas a culminação de uma longa história de promessas e profecias. Este entendimento nos ajuda a valorizar ainda mais a Páscoa, não apenas como uma tradição religiosa, mas como o ponto central da fé cristã, onde a morte e ressurreição de Jesus trazem esperança e redenção. Finalmente, ao reconhecermos o cumprimento das profecias na crucificação de Jesus, somos levados a uma nova compreensão da Páscoa. Não se trata apenas de um ritual a ser seguido, mas de uma profunda declaração de fé e amor. Assim, cada
Celebração da Páscoa pode se tornar um momento de gratidão e reflexão, onde o sacrifício de Cristo é honrado e seu significado é compartilhado com as novas gerações. Por fim, é vital que cada um de nós tome a responsabilidade de compartilhar o verdadeiro significado da Páscoa com aqueles ao nosso redor. Ao fazermos isso, não apenas honramos a memória de Cristo, mas também contribuímos para que essa mensagem atemporal continue a ser passada de geração em geração. Assim, a Páscoa pode ser tanto uma celebração alegre, quanto um momento de profunda reflexão espiritual. E agora, ao final de nossa jornada pela verdadeira história da Páscoa, é importante refletir sobre o que aprendemos. A Páscoa não é apenas uma celebração de tradição, mas um profundo símbolo da libertação e da misericórdia de Deus. Como vimos em Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27, a Páscoa nos convida a lembrar do sacrifício que trouxe libertação ao povo de Israel. E mais importante ainda, ela nos aponta para o sacrifício de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já parou para pensar como a Páscoa pode impactar sua vida hoje? Como a mensagem de redenção e esperança pode ser aplicada no seu dia a dia? Ao celebrarmos, não devemos esquecer o verdadeiro significado que ela carrega. E se você ficou curioso para saber mais, que tal compartilhar este vídeo com amigos e familiares? Vamos juntos espalhar a verdade sobre a Páscoa. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Deixe seu like e, claro, queremos ouvir você nos comentários. Já conhecia essa perspectiva sobre a Páscoa? Quais suas reflexões? Sua participação é fundamental para nós. Até a próxima.